Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre manipulação de medicamentos veterinários. Vamos falar também sobre como melhorar a vida pessoal e profissional. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor, hoje nós recebemos o terapeuta, professor Francisco Magaldi, recebemos também a jornalista Neuza Bernardes. Como convidados de hoje, nós recebemos a farmacêutica Lucimar Las Casas e o consultor de empresas Rogério Pasqualino. Bom, antes de a gente começar os assuntos do nosso programa de hoje, a gente gostaria de deixar registrado aqui a notícia que abalou todos nessa manhã, a queda do avião que continha os jogadores e a comissão técnica da equipe da Chapecoense na Colômbia, e dentre esses jogadores, dentre essas fatalidades, havia um atleta daqui da cidade, daqui de Juiz de Fora, o zagueiro Marcelo, de 25 anos de idade, ele que ficou conhecido no cenário nacional após atuar pelo Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, ele que estava na Chapecoense desde o começo do ano e acabou sendo uma dessas fatalidades. Ficam aqui, portanto, os nossos sentimentos para a família do Marcelo e também de todos os envolvidos nessa tragédia que abalou a todos hoje de manhã. Bom, e a opção de remédios manipulados existe também no mundo veterinário. E aqui em Juiz de Fora, a farmácia Las Casas conseguiu a liberação do governo para poder começar a fabricá-los. Hoje aqui na mesa de debates, você vai saber como funciona esse tipo de medicamento e para quais animais é indicado. A Lucimar Las Casas está aqui para falar com a gente sobre isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na mesa de debates. Para a gente começar o nosso assunto, portanto, o que seriam esses medicamentos manipulados veterinários? Hoje em dia, o animal ele preenche um espaço grande na vida de várias pessoas, porque além dele fazer, ele quase que vira um membro da família, Muitas pessoas que são solitárias ou que têm família, que têm sempre um animal de estimação, e esse animal de estimação ele preenche a casa inteira, É um motivo de felicidade. E hoje em dia, vários recursos, assim como o uso dos medicamentos normais, existe também o uso do medicamento manipulado, que vem facilitar a vida do paciente, do tutor, do proprietário do animal, porque muitas vezes encontra dificuldade para poder administrar o medicamento nas doses certas, e a facilidade de dar esse remédio para o animal. A farmácia de manipulação vem facilitar esse contato. Mas não era permitido, manipular, não, Você conseguiu essa autorização recentemente, Existem vários passos. Para a farmácia estar autorizada a manipular, ela tem que ter um registro no Ministério da Saúde. E assim, porque a Anvisa, há um tempo atrás, não era permitido, você tinha que ter duas farmácias. Por exemplo, no caso da Las Casas, teria que ter um laboratório dedicado exclusivamente para veterinário e um laboratório exclusivamente para humano. Hoje em dia, aqueles que são de uso humano e veterinário podem ser feitos no mesmo ambiente. Só que tem que ter um registro no Ministério da Saúde, da Agricultura. Isso, o MAPA, No MAPA, exatamente. Então, quando a gente faz a petição, o MAPA, Ministério da Agricultura, faz a fiscalização, aí ele emite uma autorização, tipo um alvará, que a gente tem o alvará da Vigilância Sanitária Municipal, que a gente tem que ter mesmo, e tem o alvará fornecido pelo Ministério da Agricultura para a gente poder estar autorizado a manipular. A grande vantagem que eu vejo nisso tudo, primeiro, parabéns. Obrigada. Saiu em outubro. Saiu em outubro, foi. Então, tá de parabéns, que a gente sabe que é um processo complicado. Extremamente difícil, complicado, exatamente. Tem várias historias. Então, mas ao mesmo tempo a gente fica muito tranquilo sobre a qualidade de onde está sendo feito. Com certeza. O que eu acho fantástico é o seguinte: hoje em dia o Brasil, se não me engano, é o terceiro país no mundo em que as pessoas possuem animais de estimação. Exatamente. Então, a oportunidade que a pessoa vai ter, ou o profissional, ou o veterinário, ou o próprio cuidador, de adquirir esse tipo de medicação, ou de complementação para ele, vai facilitar muito a vida, principalmente no bem-estar do animal.
E agora, a grande vantagem também que eu acho é o seguinte, você vai poder usar as dosagens que o veterinário acha correto para aquele tipo de patologia. Porque antigamente você comprava nas farmácias, enfim, de veterinário, essa coisa toda, mas era uma dosagem já padrão pronta. E assim não, ele vai poder usar o gel, enfim, vocês vão estar disponibilizando esse tipo de recurso terapêutico também, né? O mais legal são as formas farmacêuticas. Exato. Por exemplo, você pode fazer um biscoito sabor frango, biscoito sabor peixe, biscoito sabor carne, tem o formato de ossinho, o formato de peixinho. O animal não vai enxergar isso, mas é atrativo e bonitinho. Aí nesse aí você veicula o remédio da tireoide, você veicula o remédio da diabetes, você veicula um monte de coisas que antigamente o dono tinha que comprar o remédio da drogaria e dar para o cachorro ou para o gato com uma extrema dificuldade. Existem, por exemplo, formas para o gato que é feito tipo uma pasta, um gel, que o gato se lambe, né? Aí você passa, ele lambe o medicamento. É muito interessante, assim, são formas farmacêuticas bem variadas e que vão ter um resultado bem legal lá na frente. Isso dá uma qualidade de vida para o animal muito superior, né, Luciana? Com certeza. Porque tem gente que começa a dar o medicamento, o animal melhorou, ele para, né, desleixa. E se é dessa forma tão simples assim de administrar, não tem por que você não levar o tratamento até o final. Exatamente, né? assim. Não dá trabalho, né? Porque a dificuldade de veicular o medicamento é muito grande. Existe até um recurso. Por exemplo, quando não existe disponibilidade na manipulação para poder fazer e o animal tem que usar e o dono está tendo certa dificuldade, tem até tipo uma rolhazinha que você coloca o medicamento dentro daquela rolhazinha, ela tem sabor de carne, o cachorro come. É muito legal. O que eu vejo é muitas vezes as pessoas abrindo as cápsulas, como por exemplo um anti-inflamatório, alguma coisa assim, e misturando na ração pro bichinho poder, né, ingerir aquilo ali. Dessa maneira, isso aí já não vai ser mais necessário. Não vai ser necessário. Sim. Agora, eu tenho uma curiosidade, Lucimar, é o seguinte, a gente sabe, deve ter sido um investimento grande para poder fazer isso, né? E em Juiz de Fora, eu não creio que exista uma outra farmácia de manipulação já credenciada. Não, tem sim. Tem sim. Tá, mas me fala o seguinte, o diferencial que você acha agora é em tecnologia que está sendo feita, aplicada nisso daí? A farmácia, sim. Lógico que existem profissionais ótimos na cidade, meus colegas são todos muito bons também, isso aí a gente não pode falar. Não estou entrando nesse mérito. Mas eu digo assim, que foi uma intenção da farmácia, porque a Las Casas já tem 22 anos no mercado e a gente assim, gostaria de trabalhar nesse setor. Foi por isso que nós começamos a investir nessa área aí. Você vai poder atender o teu cliente paciente e o paciente do paciente. E tinha muita, né? E tinha muita procura, sabe? Assim, muita procura. E lá na farmácia a gente tem assim, a gente que não pode, não faz mesmo, né? Então tem isso. Então a gente tinha muita procura de remédio veterinário, mas a gente não tinha como manipular porque não tinha o registro. Aí, agora que saiu... Quais os animais que são beneficiados com esse sistema? São animais... A gente não está fazendo para animal de grande porte. Sim. São só os animais de pequeno porte e os de companhia. Ornamentais. Mais por exemplo... Os animais domésticos, então, né? Animais domésticos. Tipo assim, cavalo, aí não, né? Mas, assim, o gato, peixe, o gato cachorro de companhia. O gato ou o cachorro que compete, vocês vão atender esse aspecto também? Sim, claro, também. Tem até um negócio interessante de tipo um shampoo para melhorar o brilho do pelo. Isso. Para melhorar a penteabilidade do bicho. Então a estética também está sendo tratada agora? Estética também, Porque hoje em dia, né, a questão, por exemplo, dos dentes do animal, né, para uma prevenção para cárie, porque eles falam que quando trata o dente, o animal tem uma qualidade de vida e um tempo de vida maior do que ele teria antes. Então, eles têm, por exemplo, tipo um enxaguatório bucal, um preventivo para cárie, a parte estética, por exemplo, para deixar o pelo mais bonito.
Então tem muito recurso, assim. Passarinho também tem remédio lá, não? Tem, aí pode, que ele é pequenininho. Eu perdi o meu passarinho, já não era seu cliente. Mas é uma coisa difícil você encontrar quem cuide de pássaro. É verdade. É difícil. Eu sei que na hora que eu precisei, fiquei procurando quem era especialista no assunto. E é difícil, é difícil. Uma vez tinha um na minha casa que ele caiu um papagaio caiu da casinha, quebrou a asa. Nossa, mas foi a coisa mais difícil que teve para cuidar de animal silvestre. Não muito é? Difícil. É difícil, sim. Eu precisei e fiquei louca atrás de alguém. É, sim. Consegui, mas o animal se restabeleceu. Tem uns que nem dão conta nem de restabelecer mais, porque são tão frágeis, né? É verdade. Mas então agora tem de tudo lá. Tem. E o animal, por exemplo, o pássaro, adequa o sabor, por exemplo, para o cachorro. Cachorro gosta muito de coisa frutal também. Pode ser morango, chocolate, carne, frango, para os sabores, né? Pro cachorro. Para o gato, peixe. Pro animal silvestre, pro pássaro, sabor de fruta. Tipo assim, né? Por exemplo, um polivitamínico, alguma coisa que tem que ser colocado, com o sabor de fruta atrai o animal também. Lucimar, nós sabemos que o animal tem que ser tratado assim como o ser humano. Ele sofre todas as carências. Bom, eu acho que a gente responde isso no próximo bloco, não? Isso, vamos para um pequeno intervalo. Nossa conversa sobre isso vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com meus debates aqui na TVE Juiz de Fora. Hoje nós estamos conversando sobre medicamento manipulado veterinário com a Lucimar Las Casas. Nós vamos continuar no nosso assunto, mas antes, só para poder lembrar para você que ainda dá tempo de adquirir o seu Diário Regional de hoje. Vou mostrar a capa do diário aqui. Hoje, Prefeitura de Juiz de Fora antecipa ações de combate à dengue. Portanto, essa manchete principal aqui do Diário Regional, você vai acompanhar aqui a capa de hoje. Essa e outras notícias de Juiz de Fora, da região, também do estado, do país e até do mundo, você encontra aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você. Vamos continuar agora nas conversas com a Lucimar Las Casas. Agora sim, o professor Magaldi tinha começado a fazer uma pergunta no último bloco. Vou até mudar um pouquinho. Lucimar, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, elas acham, porque elas usam um produto natural e faz bem para elas, que elas podem dar para o animal também, tá? Só que elas não levam em conta o peso delas, né? o peso do animal, principalmente que o sistema gastrointestinal do animal é completamente diferente do homem. Então tem muitas coisas que realmente não fazem mal, desde que indicado para aquela patologia e na dosagem adequada. Agora, há coisas que não é porque é natural que você pode dar para o animal. Então eu queria que você esclarecesse um pouquinho isso daí para a gente. Com certeza. O sistema gástrico tanto do gato, do cachorro, ele é completamente diferente do humano. Muitas vezes, a dosagem que é feita, por exemplo, dosagem de cachorro, às vezes, muito alta, que do humano é baixa. E, às vezes, o contrário. Então, assim, muitas vezes, isso daí pode ser extremamente tóxico, porque o sistema enzimático deles, o sistema gástrico deles é diferente. Então, às vezes, assim, pode acontecer de intoxicar o animal. Então, existe uma tendência dos produtos naturais, tipo fitoterápicos, aminoácidos, o hidroxitriptofano, que é um produto usado para ansiedade de humano, ser aplicado para o animal, e são produtos, são aminoácidos, mas isso daí tudo tem que ser orientado por um veterinário, para o veterinário poder prescrever a dosagem certa, as coisas certas, para evitar intoxicação. Mas existe medicamento, por exemplo, você está falando sobre tensão, né, sobre uma pessoa mais nervosa, existe isso no animal e é possível de ser medicado? Porque tem animal que ele realmente incomoda. Exatamente. Você vê que em apartamento, né, eu acho que o animal sente falta de liberdade também, então ele fica muito agressivo, ele late muito, ele incomoda. Esse animal pode ser tratado por esse tipo de medicamento? Tem bom resultado? Pode ser tratado com o próprio remédio, o produto para ansiedade mesmo, natural. Pode ser feito floral de Bach, que é ótimo.
Por exemplo, eu tenho uma funcionária que adotou um cachorro. O cachorro tem medo acho que ele foi maltratado, ele tem medo de entrar dentro de casa. Então aí nós começamos a dar um floralzinho para ele. Rescue? Não, eu fiz uma combinaçãozinha. Também, mas a gente foi mais coisa. E aí agora ele já está entrando. Então, quer dizer, isso aí são reações que às vezes, assim, antigamente a gente não percebia isso, mas hoje em dia realmente o bichinho às vezes só falta falar, né? Eu tinha uma cachorrinha que tinha medo de foguete. Tem medo de foguete, O problema todo do cachorro em apartamento em edifício é o seguinte: a pessoa pega o cachorro e cria como se fosse um filho. Só que o que acontece? Enquanto ela está em casa, está tudo certo. Só que ela sai para trabalhar, bate a porta e larga o bichinho lá. Então ele entra num processo de estresse violento, sente falta e começa a latir, o que é normal. Então eu nunca penalizo o animal, eu penalizo o dono do animal. Se você tem um animal, cuide do animal. Se você adotou e criou ele como um filho, cuide como um filho. Tá? Não simplesmente bata a porta, vá trabalhar e larga o cachorro lá latindo, que vai incomodar a vizinhança toda. Tá? E a culpa, continua afirmando, não é do animal. Você largaria um bebê em casa e sairia para trabalhar? Largaria o bebê chorando em casa lá? É a mesma coisa. Então, por favor, quem tem, pensa nisso, o animal sente. O animal, nesse caso, aí precisaria de companhia. Exatamente. Alguém que fosse. Exatamente. Companhia. Interessante, né? Como é que a reação é igual, né? É verdade. A reação é impressionante, né? A sensibilidade é muito grande. Esse negócio que eu estava falando de medo de barulho, que o animal tem medo de barulho, principalmente foguete, esse negócio é normal mesmo? Presta atenção, depende muito. Por exemplo, na época que eu estava no Exército, desde pequeno que os animais são acostumados com barulho de foguete e tiro. Então eles não temem isso daí. O cachorro que é criado em casa, tá? O que acontece? Que não é acostumado com esse tipo de barulho, é lógico, a trovoada, qualquer coisa, vai dar medo. E ele, nessa hora, ele procura quem? Ele sempre procura se aconchegar perto do ser humano, que é onde ele tem mais confiança. Segurança, né? Tá? Então, a pessoa tem que entender, quando ela adota um cachorro, ela está adotando um ser vivo e que tem, em grande parte, sentimentos até mais evoluídos que nós, os seres humanos. Tá? Então tem cachorro que pressente a morte do dono e vai por aí afora. E as pessoas esquecem disso, elas acham que é uma coisa ornamental, mas não é. Aquilo ali é uma vida muito complexa. Tanto é que eles conseguem se comunicar com a gente, como dizem, sem dizer uma palavra só. Tá? Interessante isso. Mas nós estamos falando de peixe ornamental também, né? Uhum. É uma coisa delicada também de cuidar, né? O peixe, é verdade, né? É sim. Meu filho acabou com o aquário da tia dele, porque ele trocou a água, você não sabia que não podia. O problema do peixe é o pH. Morreram você todos. Está sempre de olho no pH da água. Pois é. Eu até coloco isso muito em relação, a Lucimar sabe disso, em relação ao ser humano, nós cuidarmos do nosso pH, do sangue, né? Manter um pH mais próximo do alcalino do que do ácido, e assim como um peixe. Um peixe, por mais saudável que esteja, numa água cujo pH não é próprio para a vida dele, ele vai morrer ou vai ser acometido de vários parasitas e, enfim, outras coisas mais. Você vê, é tão lindo, né? Mas delicado demais para cuidar, né? É verdade, é sim. Você tem que ter muita informação. informação. O cuidado, né? É muito muita difícil. Informação sobre né, as características. A gente vai ter suplemento para peixe lá, Luciano? Vai. A indicação tem que ver, né? Luciano, você pretende futuramente passar também a cuidar de animais maiores? Como é que é esse processo? Não, isso aí é uma permissão do... Porque, assim, existe uma diferença ainda, né? Uma farmácia, ela é mista, ela tem, por exemplo, se eu tivesse que fazer a parte do pequeno porte, do grande porte, já é outra legislação. A legislação que nós fizemos é para animal de companhia e animais de pequeno porte. Que a gente chama ornamentais. Exatamente. Os de grande porte, aí já seria um outro tipo de adequação. Entendeu? Então, isso daí a gente tem que seguir à risca, porque... faz parte da fiscalização, então você tem que fazer certinho do jeito que tem que ser feito. Por exemplo, tem muita gente que tem aras, né, e precisa sempre de assistência, vezes, né? Usa anestésico para cortar mochar o boi, que eles falam, né? Essas coisas não, a gente não está autorizado. A gente está autorizado mais na parte dos pequeno porte mesmo.
A gente tem muito, hoje em dia todo mundo faz do animal uma companhia, vários animais, né? Exatamente. Uma pessoa que está com uma oncinha pequenininha lá, você vê, aquilo quando crescer transformou não numa companhia, mas num problema enorme. Com certeza, é verdade. Para esse tipo de animal pequenininho assim, você ainda dá assistência, não? Tudo que for pequenininho pode. Né? Depois que cresceu, aí não sei. Macaco, olha, tem gente que cria macaco em casa. Aí é difícil, né, João? Você sabe que uma vez eu entrei no elevador do Mr. Shop, tinha uma mulher que ela chegou com um negócio assim, redondo, e o cara virou para ela e falou assim, o que você está levando aí? Era uma cobra. Ela falou assim, é uma cobra. Mas ela falou assim, como se fosse um cachorro. Aí ficou todo mundo assim, né? E era mesmo, era uma cobra, você acredita? Que é isso? E você cuida dessa não, também? Aí não. Né? Aí não, né? Pelo amor de Deus. Isso aí, ela dentro da caixa dá medo. Com certeza, é verdade. Isso, não. Agora, a gente fala, você já chegou a falar um pouco sobre isso, né? A gente, só para poder reforçar, essa questão da procura aqui na cidade de Juiz de Fora, né? Isso já era uma demanda antiga que vocês tinham? Na farmácia lá na Las Casas era. Muita gente procurava, muita gente pedia manipulação, mas como a gente não estava ainda adequado, a gente não fazia, né? E agora, depois, diante dessa procura, foi que nós resolvemos nos inscrevermos no mapa, no Ministério da Agricultura, para poder manipular. A população de animal doméstico aqui é muito grande, né? É muito grande, é verdade. É sim. E assim, a tendência o tratamento fica muito diverso, né? Igual no caso do fitoterápico, que é uma coisa que era mais exclusiva, não era muito usado para animal, hoje em dia o fitoterápico está sendo bastante usado, né? E uma coisa importante é o dono, igual a gente já tinha falado, né, do que era bom e o que não é. Exato. A automedicação. E tem que ter muito cuidado com a automedicação do bicho também. Da gente importantíssimo, do bicho também, porque pode levar a alguma intoxicação, alguma coisa, o animal. E uma coisa interessante, assim, por exemplo, quando a pessoa vai dar um xarope, uma coisa, que às vezes ela tem aquela dificuldade de dar, e quando ela tem essa dificuldade, existe a possibilidade de ser feito, igual, por exemplo, no caso do biscoito, de outras coisas, mas do líquido, ser colocado aos poucos na boca do animal ou do gato, porque senão ele pode engasgar também. Uma seringa. Exatamente, com uma seringa, mas pondo mais devagar. Tem várias técnicas. Medicar um gato não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, eu já tive. Não é fácil, para te arranhar não custa nada. É mesmo. Costuma ser bem agressivo. É verdade. Né? Só de você pegar ele à força já não é seu amigo mais. Pronto. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre como melhorar na vida pessoal e profissional. Voltamos já.